Vamos iniciar então. Pessoal, bom dia mais uma vez. Meu nome é Aline Souza, eu sou consultora comportamental, especialista emocional. Venho direcionando a minha carreira agora para coach educacional, né? Eu migrei agora para a área de educação e hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre habilidades socioemocionais. Mas para falar sobre habilidades socioemocionais, a gente precisa falar um pouquinho sobre inteligência inteligência emocional. Porque se a gente vai cuidar de crianças e famílias, a gente precisa falar um pouquinho da gente. A gente precisa conhecer um pouquinho das nossas emoções. A gente precisa estar preparado para que a gente possa cuidar do outro, né? Então, eu costumo começar a minha apresentação com uma frase que eu gosto muito, que devido aos aos anos, né, que eu já venho atendendo adultos, eu cheguei à conclusão que é melhor educar crianças fortes do que reparar adultos quebrados. Por que isso? Porque ao longo dos meus atendimentos, ao longo dos anos, né, com os meus atendimentos, eu cheguei a essa conclusão. Porque o adulto pode... não, permanece lá, Vanessa, isso. Porque eu cheguei a essa conclusão, por quê? Porque o adulto, ele precisa escolher ser reparado. Ele precisa escolher a mudança. Ele precisa entender que o caminho que ele está durante todo esse período não está legal e ele precisa mudar. E a criança não, a criança a gente pode moldar. A gente, nós, enquanto educadores, o que a gente faz em sala de aula? A gente não vai aprimorando, a gente não vai moldando aquelas crianças. A mesma coisa quando a gente fala de emoções. A gente consegue moldar essas crianças e ensiná-las a reconhecer as emoções. Agora, os adultos já é mais complicado, eles precisam reconhecer isso e entender que eles precisam dessa mudança. Pode passar, Vanessa. Então, falando um pouquinho de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Eu trouxe um resumo, tá? Infelizmente, né, a gente tem pouco tempo, então a gente não pode se aprofundar muito no assunto, mas a gente vai tentar ser bem objetivo aqui para deixar bem claro para vocês aqui de uma forma rica, né? E deixar o gostinho de quero mais, né? Tanto que a nossa amiga retornou hoje para poder ouvir mais um pouquinho. Então, inteligência emocional nada mais é que a capacidade de usar as suas emoções a seu favor. E como que eu faço isso? Eu controlo as minhas emoções e eu não permito que elas me sabotem. Então, Aline, mas como que eu faço isso? Como que eu controlo as minhas emoções e eu vou permitir que elas não me sabotem? Como que elas me sabotam? Elas me sabotam quando eu perco o controle, quando eu explodo, quando eu me permito ficar triste por muito tempo, quando eu me permito ficar procrastinando uma determinada situação, porque a tristeza também traz a procrastinação. Quando eu permito que o comportamento do outro me interfira no caminhar das minhas atividades, da minha rotina. Mas como que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é reconhecer o que eu estou sentindo. Eu preciso fazer uma reflexão. O que eu estou sentindo? É alegria? É tristeza? É repulsa? É medo? O que eu estou sentindo? A primeira coisa, eu preciso parar e refletir e analisar. Depois que eu reconheço essa emoção, eu dou nome para ela, eu nomeio.
Ah, eu estou sentindo um medo. Ou então, eu estou sentindo raiva. Então eu nomeei. Após eu ter nomeado, eu identifico o gatilho. O que gatilhou? O que startou esse sentimento, essa emoção? O que me causou essa raiva? Foi o comportamento assim de fulano. Toda vez que fulano age assim, desperta em mim um sentimento de raiva. Quando eu reconheço, nomeio, identifico o gatilho, eu consigo administrar. E aí eu volto lá atrás, eu administro essa emoção a meu favor. Eu tenho o controle dessa situação e eu não permito que ela me sabote. Por quê? Porque eu começo a fazer escolhas. Eu começo a entender até que ponto essa situação vai me atrapalhar ou vai me motivar a tomar escolhas assertivas. O nome disso é autoconhecimento. E hoje a chave das pessoas bem-sucedidas é o autoconhecimento. Então, para que eu ajude as pessoas ao meu redor, eu preciso me autoconhecer. Porque se eu entendo as minhas emoções, eu consigo contribuir com a vida daquele indivíduozinho. Porque é muito fácil eu pegar aquela criança pelo braço e falar, não pode fazer assim. Você está de castigo, você vai para a coordenação. Mas eu não coloco aquela criança para refletir. Eu não me transporto para o universo daquela criança para entender por que ela age daquela forma. E algo que eu entendo que é muito importante é a gente entender que por trás de todo comportamento tem uma história. Todos nós carregamos uma bagagem. Todos nós temos uma história. O nosso comportamento não é em vão. Eu não sei qual é a bagagem, quais são as tristezas e as alegrias que a Vanessa traz na vida dela. Então, se eu não sei, logo eu não posso julgar o comportamento da Vanessa. Então, eu preciso ter uma escuta ativa, sem julgamentos. Para quê? Para que eu possa entender e administrar aquela situação, aquele momento, para que eu tenha um relacionamento adequado com a Vanessa. Para que aquilo não me atrapalhe e nem atrapalhe ela. Pelo contrário, para que eu possa ter um relacionamento saudável e de repente eu possa até ajudá-la. Faz sentido, gente, para vocês isso? Vamos lá. Uma das vantagens do volta, Vanessa. Uma das vantagens das pessoas que possuem inteligência emocional é se automotivar para seguir em frente. Então, é aquele indivíduo que ele não necessita de reconhecimento, ele não necessita do famoso tapinha nas costas. Ele está sempre automotivado, ele está sempre feliz, ele está sempre sabendo o seu valor. Então, ele não tem necessidade, e isso já é um ponto muito grande. Hoje, uma das coisas que são avaliadas, e aí eu posso falar que eu tenho 12 anos de experiência na área de recursos humanos, uma das coisas que são avaliadas hoje no processo de seleção é o seu QI, voltado também para a inteligência emocional. Qual é o seu grau de evolução na questão de inteligência emocional? Por quê? Por conta das suas questões de relacionamento, porque você vai lidar com todo tipo de pessoa, como você vai saber lidar com pressão, como você vai se relacionar com as pessoas com os mais diversos tipos de comportamento.
Você vai ser aquela pessoa que vai estar ali o tempo inteiro precisando ser, entre aspas, né, paparicado, necessita de reconhecimento o tempo inteiro. Como que vai ser isso? As empresas a todo vapor e eu tenho um funcionário que eu preciso o tempo inteiro estar ali, olha, parabéns, olha que legal, reconhecendo o tempo inteiro a atitude dele. Então isso é muito levado em consideração hoje em dia. Só que para que você tenha hoje o seu nível de inteligência emocional apurado, você precisa ter autoconhecimento, você precisa olhar para dentro de você para você desenvolver isso. Pode passar, Vanessa. Então, vamos lá. Os pilares, os principais, né? Pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar é o respeito. Por que o respeito? Pelo que eu falei anteriormente. A gente não sabe qual é a bagagem que o colega está trazendo. Não sei quais são as alegrias e as tristezas, eu não sei quais são as dores desse colega. Eu não sei quais são as dores dessa família, dessa criança. Então eu preciso ter respeito. Eu preciso ter empatia. Por que eu preciso ter empatia? E o que é empatia? Mais uma palavra bonita que está na moda? Não, Aline, eu parto do princípio que a empatia, ela é literalmente você se colocar no lugar do outro, mas sentindo a dor do outro. Não é se colocar no lugar do outro segundo a sua conveniência. É você sentir a dor do outro. Então, eu preciso sentir a dor do outro. Então, eu preciso ter respeito, eu preciso ter empatia e eu preciso ter autoconhecimento, porque se eu tenho autoconhecimento, eu consigo contribuir para a evolução daquela pessoa que está ali comigo, ou daquela equipe que está ali comigo. E eu preciso ter autocontrole para administrar as minhas emoções e as emoções de quem está ali comigo. Seja aquela família, aquela criança, a minha equipe, a minha família. Isso, gente, permite que nós tenhamos relacionamentos mais saudáveis de uma forma geral. E isso nos permite fazer escolhas do tipo, o que eu quero, o que eu permito que vá me atingir, por exemplo, né? Eu estou no meio de uma reunião, percebo que vou me irritar, e aí de repente eu paro e faço uma autorreflexão. Não, isso não é um problema meu. Então eu não vou me irritar com isso. A gente começa a escolher o que vai fazer mal pra gente e o que não vai fazer. E você começa aos poucos a ter uma vida mais leve, mais tranquila. Porque você começa a escolher o peso que você vai carregar. Você para de carregar pesos que não são seus. Porque a gente tem um costume, uma predisposição a carregar o peso do outro. Pode passar, Vanessa. Só complementando. Por que a gente tem a predisposição de carregar o peso que não é nosso? Por que a gente se culpa, muitas das vezes, por problemas que não são nossos? Porque nós não fomos programados para reconhecer, para falar sobre as nossas emoções. Essa é a verdade. Muito pelo contrário, o tempo inteiro nós fomos reprimidos. Nós fomos reprimidos na nossa infância. Muitas das vezes, quantas vezes nós não ouvimos assim, prende choro, engole choro. Então, nós fomos reprimidos. Não existia antigamente o diálogo do tipo, o que você está sentindo?
Fala pra mim, mas o que é isso? Por que você tá com esse comportamento? O que causou isso? Mas olha, você tá agindo dessa forma, olha o que aconteceu. Trazer a criança à reflexão, isso não existia na nossa época. Por isso, adultos quebrados. Porque existem hoje padrões que foram criados lá atrás e foram sustentados até aqui. Então, hoje, se fala muito de inteligência emocional, se fala muito de emoções, e agora a gente está trabalhando, né, batendo nessa tecla de habilidades socioemocionais para que isso entre nas escolas, para que a gente mude esse cenário. Por quê? Porque se a gente acredita na educação, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos entender que a gente pode contribuir, sim, e abraçar essa causa. E esse é o momento. Por quê? Porque nós estamos no momento em que todos estão com as emoções à flor da pele. Os professores estão vivendo um cenário muito novo, as famílias estão vivendo um cenário muito novo, e isso está gerando conflito. As escolas querem mais das famílias, as famílias querem mais das escolas, e por aí vai. E as crianças estão no meio disso tudo. Então, esse é o momento da gente trabalhar isso. Da gente começar a implantar isso. Bom, eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de seres humanos, tá? E a gente vai ver muito isso, a gente vê muito isso em sala de aula. São os resilientes. Os resilientes quem são? São aqueles que não foram paparicados, foram crianças que conheceram limites, regras, foram crianças que foram criadas independente, foram criadas de forma a conhecer a realidade do mundo, né? Teve uma criação diferente do que aquelas crianças que a gente chama, que são os seres humanos de risco, que são aqueles que os pais eram muito imediatistas. As crianças mal choravam, já estava ali com tudo na mão. Queria um brinquedo, chorava, estava ali na mão. Eles conseguiam tudo no grito, no choro. As vontades dessa criança eram impostas e eles conseguiam. Então, eles cresceram acreditando que eles sempre poderiam gritar e chorar, que eles iam conseguir. E eles fazem isso até hoje. Então, esses seres humanos de risco, eles não conhecem regras, eles não aceitam não, eles são manipuladores. Eles são totalmente opostos dos resilientes. É comum a gente ver isso em sala de aula? Sim ou não? Pode passar, Vanessa. E aí eu faço uma pergunta, né? O que fizeram com essa geração? Proibiram de educar. Os pais foram proibidos de educar. Os professores foram proibidos de educar. E por quê? Porque qualquer coisa a criança grita e fala o quê? Eu vou dar parte de você. Né? Falta pouco eles falarem assim, eu sei dos meus direitos. É impressionante isso, né? Falta pouco falar isso pra gente, né? Eu sei dos meus direitos. E aí, com isso, proibiram os pais de repreenderem seus filhos. Criaram uma geração frágil e frustrada, uma geração que não sabe, né? A Viviane está colocando aqui, já falam. Pois é, verdade. Criaram uma geração que não sabe ouvir dizer não. Eles não sabem dizer não, ouvir o não.
cada vez mais novos no mundo das drogas, e com isso a gente tem um aumento grande de suicídio. Então nós temos o cenário do caos, que é a nossa realidade. É triste, mas é a nossa realidade. E é a nossa realidade não só porque não tem uma estrutura familiar. Gente, olha só, vou dividir só um pedacinho da minha história com vocês. A questão não é só falta de estrutura familiar. Eu sou fruto de uma falta de estrutura familiar. Então, tem jeito. Tem jeito. Agora, a gente precisa batalhar por essas crianças. Eu tive professores, eu tive um diretor que eu não me esqueço dele, que lutou muito por mim. Então, a gente precisa batalhar por essas crianças. Eu acho que a semente precisa ser plantada. A gente não pode ser omisso a isso tudo. Eu sei que é um universo de crianças. Eu entro nas escolas, eu olho aquela multidão e às vezes eu penso assim, como que eu vou conseguir realizar um trabalho aqui? Mas ao mesmo tempo, no meu outro ouvido vem uma voz e diz assim, planta semente. Não importa quantas vão germinar. Então a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. E só que a gente precisa trabalhar as famílias também. A gente não pode deixar de trabalhar as famílias, porque o trabalho que a gente faz com as crianças em sala de aula, às vezes, em 5 segundos em casa, é destruído. Então a gente precisa muitas das vezes trabalhar as famílias, porque nem sempre o problema é com a criança. Muitas das vezes o problema está com os pais. Então, às vezes, essas famílias precisam muito mais da nossa ajuda do que as crianças. A Ana Beatriz colocou uma mensagem aqui, mas saiu, deixa eu ver. Ai, cadê? Sumiu. Ah, tá. É muito importante a gente plantar essa semente, conhecer nosso aluno e trabalhar a família. Exatamente. É uma coisa que é muito claro para mim isso, sabe? Ficou muito claro ao longo desse tempo, porque eu entendo assim, é a nossa responsabilidade. Desde quando eu tomei isso como missão para minha vida, eu entendo que a minha parte eu tenho que fazer. A escolha do outro é do outro. Eu já entendi que eu não posso carregar essa culpa, é o que eu falei lá atrás. Eu já consigo separar o que é a minha responsabilidade e o que é a responsabilidade do outro. E o que eu posso fazer pelas crianças, eu faço. Então, é só me dar oportunidade. Eu brinco com a Vanessa isso, é só me dar oportunidade que eu faço. Agora, a gente precisa de espaço para isso, a gente precisa de tempo e, principalmente, eu preciso da confiança dos lugares, né, dos locais para que eu entre para poder realizar esse trabalho. Eu preciso da parceria. Jorge Luiz colocou, ai gente, deixa eu entrar, eu quero ler tudo, mas o meu chat é lento, peraí. O meu chat tem delay. Calma aí, eu vou entrar. Jorge Luiz colocou, o grande problema são as famílias passarem o que não receberam. Nossa, excelente, Jorge. Perfeito. Como que a gente dá aquilo que a gente não recebe, né? Exatamente, é um grande problema das gerações. Perfeito. E a Viviane colocou, o nosso compromisso é plantar, é cuidar e acreditar nesses frutos. Muitas vezes eu não colho esse fruto por conta do tempo, mas o mundo colhe e a diferença está lá, trabalho cumprido. Exatamente, é o que eu falo também. Muitas das vezes eu saio semeando e eu só fico sabendo do fruto depois.
Mas o meu coração transborda de alegria por conta disso, né? De saber que eu tive uma contribuiçãozinha ali. Mas eu não permito que o meu ego fale alto naquela coisa assim, aquela semente é minha. Não, não é minha. Eu apenas joguei, né? E teve a participação de outras pessoas. Eu acho que o importante é a gente salvar aquela criança. Eu acho que isso que é o importante, né? Então vamos seguir, porque senão eu começo a me apaixonar aqui e vou falando. Vamos lá, Vanessa. Pode passar. Bom, como nós educadores podemos contribuir? O desenvolvimento emocional, gente, é uma construção. Então, se é uma construção, ele é um processo. E quando a gente fala de construção e de processo, a gente sabe que leva tempo. Não é algo que eu vou chegar hoje, vou falar 1 horinha e amanhã tá tudo transformado. A gente precisa sentar, montar um planejamento, entender as dificuldades, entender aonde a gente vai atuar, para que a gente monte um trabalho de excelência, para que a gente faça um trabalho que realmente a gente possa colher frutos. Não é, né, o que a gente fala muitas das vezes, não é um trabalho para inglês ver, é um trabalho de excelência. Então, é uma construção. E por isso é importante a gente realizar esse trabalho também com os professores. Por quê? Porque eu, Aline, posso chegar e iniciar esse processo, mas eu posso deixar os professores preparados para que eles deem andamento a esse processo. Então, essa ferramenta hoje de habilidades socioemocionais, ela é fundamental em sala de aula. Ela é fundamental na educação. A gente não pode pular essa parte. Por mais que os nossos dias são corridos, por mais que a gente muitas das vezes sejamos engolidos pela rotina, mas a gente precisa ter um olhar para as emoções das famílias, dos nossos professores e das nossas crianças. A gente precisa pensar para ontem em um trabalho realizado para esse grupo, né? Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Então, eu preciso desenvolver. Deixa eu ver o chat e deixar aberto para quem quiser perguntar, porque a gente já está em cima do horário. Deixa eu fechar aqui. A Ana Laura colocou que a contribuição para a educação desses alunos é muito gratificante. Ana, eu digo que não tem preço, né? Para mim não tem preço isso. Trabalhar com criança é a minha maior paixão. Por isso eu migrei, né, para a área de educação. Amanda colocou que em um trabalho educacional e social é fundamental um processo horizontal. Respeitarmos os saberes das famílias e dos educandos. Todos temos nossos valores e saberes. Acredito que o que deva ser incentivado é o respeito mútuo da escola e do aluno. Exatamente. Ouvir o aluno é muito importante e às vezes o cotidiano nos engessa. Nossa, Cida, é exatamente isso. Às vezes passa, é o que eu falei, né? A nossa rotina engole a gente e não permite que a gente escute aquele aluno e a gente perde uma informação importante por conta disso. É praticar a escuta, né? Como eu falei anteriormente.
A Ana colocou: é muito gratificante quando percebemos que o aluno recebe o que passamos, refletindo sobre as palavras e muda o seu comportamento. Nossa, nem falo, eu até choro, gente. O respeito mútuo é essencial, exatamente. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Vanessa, posso abrir aqui? Eu já nem te perguntei. A gente ainda tem um tempinho. Eu fechei também a apresentação para passar a palavra para a equipe, realmente, né, Aline? Como você colocou, o tema, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, né, mexe mais ainda, e as contribuições no chat ali foram maravilhosas. Então, a gente pode abrir sim o microfone e deixar à vontade para quem quiser concluir. Tá, então pode ficar à vontade. Quem quiser fazer a pergunta pelo chat, pelo microfone, pode ficar à vontade. Então, oi, bom dia. Oi, Rosa. Eu posso falar porque eu entrei depois, né? Bom dia, Rosa. Oi, Vanessa, tudo bem? Aline, obrigada pela colaboração de vocês. É muito importante, né, a gente conversar realmente sobre isso. Então, o que eu gostaria assim, de acrescentar é que muitas vezes, e em algumas situações dentro de sala de aula, né, em que o professor não consegue, né, administrar o problema e leva o problema para o orientador educacional, para o psicólogo, às vezes até para a coordenação ou para a direção, enfim. E ali há todo um trabalho, né, dessa equipe justamente para isso, né, para trabalhar todas essas situações, o que ele está vivendo, refletir com ele, o que fez ele ter aquele tipo de comportamento. Em algumas vezes a gente vê que na verdade ele queria uma ação sobre aquilo. E muitas vezes a ação não pode existir no momento, né? A ação naquele momento não pode existir. Seria um outro tipo de ação, a ação da reflexão, né? E isso é importante mesmo, assim, os professores ouvirem tudo, porque o trabalho é esse, é trabalhar esse emocional, é entender por que aquilo aconteceu, por que aquela resposta mal dada, né, foi dada ao professor, né, por que ele teve aquele tipo de procedimento dentro da sala de aula que é totalmente irregular, é reprovável, né, essa reflexão que a equipe tem que trabalhar com essa criança, né. Então, assim, é bom a gente ficar realmente, ter essa escuta, principalmente com os nossos alunos, que são de comunidades carentes, que muitos têm muitas dificuldades, não têm acesso a muitas coisas. E eu acho que a equipe lá do EGA favorece tudo isso. Então, é só essa reflexão, né, e ratificando, assim, realmente a fala de vocês. Hein, Rosa, essa observação que você fez, essa complementação é importante porque eu trabalho muito nessa linha da reflexão, né? De trazer o indivíduo a refletir por que ele teve aquele comportamento. Porque, como você falou, muitas das vezes é necessário uma ação imediata devido ao comportamento que ele teve, né? Até perante os outros, porque a gente acaba, né, infelizmente, tendo aquele comportamento, tem que servir de exemplo, né? Aquela ação tem que servir de exemplo para os outros, né? Não repetirem. E aí você precisa ser mais enérgico naquele momento. E aí, quando você pensa que não, você já tomou uma ação e não trouxe a reflexão, e aí você entra num padrão que já está estabelecido pelo universo escolar. E a gente segue a cadeia, segue o fluxo. E a ideia não é essa, é a gente mudar os padrões, né? É trazer o aluno para refletir, né? É trazer o aluno de uma forma que ele reflita antes de agir. Que ele entenda
a importância daquilo, digamos assim, o quanto aquilo dali poderia ter prejudicado ele, né? Se você tivesse pensado antes, você não estaria passando por isso. Você não pensou antes de agir. Você agiu no impulso, você agiu no calor da emoção. Então, por isso, ó, toda ação gera uma reação. Só que a nossa rotina é tão pesada, é tudo tão acelerado, e como você mesmo disse, a gente precisa tomar logo uma ação diante daquilo, que a gente acaba agindo, né, no automático. E a ideia não é essa, a ideia é justamente preparar os nossos professores para que a gente saia do automático e a gente traga esse aluno para a reflexão. Então, é isso que a gente precisa se conscientizar também, né? Em algumas situações, até poupar um pouco a coordenação, a direção de alguns assuntos e tentar conciliar em sala de aula, né? Trazer o aluno para si e trazer ele para a reflexão. No momento que entender que é oportuno, o professor chamar o aluno depois no cantinho ali, vem cá. Depois que passou, sem constrangimento, vamos conversar, senta aqui, aproximar esse aluno, né? Então, quando você faz isso, você traz o aluno para si. Poxa, se a ideia dele era chamar a atenção do professor, porque muitas das vezes é o local que ele consegue ser visto, porque ele não tem atenção dentro de casa, não é? Então ele vem para a sala de aula, ele vem para a escola para poder chamar a atenção, só que ele não entende que ele está chamando a atenção de forma errada. E eu acho que é esse cenário que a gente precisa mudar. Olha, você está sendo visto sim, você está sendo amado sim, você não precisa ter esse comportamento. Olha, eu estou aqui, você está sendo acolhido, não é? Para que ele não precise ter esse comportamento inadequado. Só que a gente vai no automático e aí a gente acaba errando junto com eles. Que a verdade é essa, a gente acaba dando continuidade aos padrões de casa, né? Chamando a atenção, punindo e não trazendo eles à reflexão. Porque esse trabalho que a gente está propondo é um trabalho altamente reflexivo. Gente, na verdade, a gente tem que estreitar os laços. Isso, perfeito, perfeito, resumiu bem, é isso, exatamente. Eu vi que mais alguém colocou. Outra coisa desculpa, Nada. Coisa que eu também sempre se converso, né, é assim, se naquele momento você não pode resolver e a sua emoção está muito aflorada, passa para outra pessoa. Exatamente. Né? Porque, na verdade, é a equipe, né? É isso. Porque justamente é isso que faz você ter um domínio da situação, né? Não se expor com o aluno e não criar o abismo com ele. Isso. Né? E faz você parar, respirar, porque a gente sabe que o dia a dia numa sala de aula não é fácil. Exatamente, né? nossa. Disso, né? Exatamente. Então a gente tenta, assim, todas essas possibilidades justamente para evitar o conflito e para propiciar aquele aluno com uma equipe, né, de repente mais fora da situação, que não está no calor da emoção, é reflexão. Com outro olhar, né? E o nome disso é sabedoria, né, Rosa? Quando você age dessa forma, você percebe que você não está pronto para resolver aquele problema, o nome disso é sabedoria. Sim, é verdade. Né? Deixa eu ver aqui que o pessoal colocou aqui alguma coisa também. Tiveram perguntas aqui no chat. Oi, Vanessa. Oi. Só para completar, assim, pensando na fala da Rosa, né? Eu digo que eu venho de escola, tanto do lado de chão de escola, a gente vive a sala de aula e a coordenação, né, Rose? São dois universos diversos. E eu digo que isso me auxilia muito no meu olhar para me colocar na situação do professor. Então, assim, eu sei que é difícil, eu brinco que eu falo, olha, essa máxima de que eu entrei na escola e os problemas ficam do lado de fora é mentira, porque somos humanos. E eu digo que esse é a maior graça da nossa profissão. Se eu hoje optei por trabalhar com pessoas, é porque eu não trabalho no escritório que eu rasgo, tenho vários rascunhos e faço de novo. Eu trabalho com pessoas, é o momento, é o sentimento, é a emoção.
E aí, Rosa, pensando na sua fala, eu tenho uma máxima desenvolvida até um pouquinho com a Línia, que eu tenho agora dois focos. Se a pessoa saiu me amando ou me odiando, meu trabalho foi bem feito. Por quê? Se ela me amou, houve ali uma sinergia, ela entendeu, ela vai sair dali reflexiva sobre a ação. Se ela saiu me odiando, tá bom também, porque ela saiu dali mexida. Em algum momento ela vai parar, ela vai refletir, porque de qualquer forma foi mexido com ela. O que me causa assim, uma certa angústia é quando eles saem indiferentes. Isso me preocupa. E aí eu falo, meu trabalho não foi, o meu objetivo final não foi atingido. Porque eu passei pela vida dessa pessoa, por esse momento, sem fazer a menor diferença. Ou seja, zero. Como pode isso, né? Todos nós aqui, a Línia citou, teve um diretor, né, não aprofundou muito, mas falou do histórico de vida dela. E se nós pararmos para pensar assim, não precisa de ser muito longo não, 10 minutos, com certeza surgirá em sua mente a figura de um professor. Que impressionante, né? Com certeza. Então, aí, Lindaura, vou ser repetitiva, Lindaura já tem um spoiler aqui, né, que participou quando se encontra no EH2, que foi maravilhoso também. E eu gostaria aqui de compartilhar com todos aqui presentes a graça maior que é a nossa profissão. Nós somos educadores e certamente, assim, eu tenho certeza, até quando eu erro, que eu revejo, que eu penso, que eu paro para refletir e tento reverter, eu tenho certeza que nós fazemos a diferença na vida de cada um de nós e dessas famílias também, porque eu fico pensando o pós-pandemia, né? A gente já tem tanta gente que perpassa a escola que às vezes nem não sendo aqui, por favor, não me entendam mal, mas que não cabe a nossa responsabilidade, não é, Rose? Não é, Rosa? Assim, tá numa máxima, precisa de um profissional para acompanhar, precisa de uma estrutura familiar que está para além da escola, que está para além de vocês, mas aí a gente faz a nossa parte. E aí eu fico pensando em dois momentos. Essa criança que hoje, como a Línia colocou, que só tinha escola, que só tinha vocês, às vezes, para fazer assim na cabeça, em 5 minutos, que ele estava esperando por aquele momento, e estão hoje nesses lares. E quando eles voltarem, pensem nisso. Esse retorno, está todo mundo muito preocupado com a questão da saúde, sem sombra de dúvidas. Mas como nós vamos receber as nossas crianças emocionalmente? E nós também, né? Esse isolamento mexe com todo mundo, mexe com o emocional de todo mundo. Temos as nossas perdas também, que nós estamos vivendo, e ainda que, com a graça de Deus, não seja de um ente próximo, não tem como você ficar mexido em ver que no seu país tem quase 30 mil mortes. Então, assim, em pleno século XXI, o que está acontecendo? Que humanidade é essa? É assustador. É assustador, é desesperador. Vanessa. Culturalmente, nós não estamos prontos para lidar com a pulsão de morte. E ela está ali na nossa porta. E ontem, Vanessa... Eu coloquei aqui... Oi, Línia? Não, e ontem, você falando sobre isso... outra coisa que me chamou a atenção, né, que me remeteu também às crianças, foi a questão do feminicídio, né, de como ele aumentou. E aí eu fiquei pensando, além de tudo, a gente ainda vai ter que lidar com isso. Como que tá a cabeça dessas crianças presenciando isso tudo o tempo inteiro dentro de casa? Né? Ontem eu fiquei muito reflexiva ontem à noite. Além disso, a gente ainda pensar assim, que a escola, na verdade, era a proteção de muitas crianças. Sim. Né? Porque, na verdade, a gente não sabe o que acontece nesses lares. Exatamente, né? Então, Rosa. muitas vezes eles estavam na escola com a gente, aprendendo, mas eles estavam resguardados. Exatamente. Tinha uma convivência diária, porque você sabe muito bem, que a gente sabe, todos nós sabemos, que a paciência acaba, né? Sim. Porque, pensa, uma criança o tempo inteiro, várias crianças, como acontece, né? Dentro de uma casa pequena, né? Muitas vezes todos dividem o mesmo cômodo, né? Sim. Então, assim, a gente não sabe
na verdade, o que acontece. Exatamente. Então, a escola, ele estava resguardado, né? Ele estava protegido ali dentro, pelo menos naquele horário. E a nossa escola, como é de tempo integral, né? Eles estavam mais protegidos. Mais protegidos então, ainda. Esse retorno é que a gente vai precisar ter muito apoio assim, do grupo da parte dos psicólogos, dos orientadores, da assistente social. E nossa, né? Nós temos que nos preparar para isso, né? Porque vai ser tudo novo, né? Sim. E a gente tem assim, temos que preparar o nosso emocional. É verdade, por isso que eu comecei falando sobre inteligência emocional, porque a gente precisa estar pronto primeiro para depois a gente cuidar deles, né? Exatamente. Eu vi aqui que o Douglas perguntou como a interação e união dos professores pode ajudar nesse processo. Nossa, Douglas, é uma pergunta muito rica, né, que você fez. A integração e união dos professores é super importante. Por quê? Porque vocês têm uma troca muito grande. Eu sempre falo que é muito importante as equipes trocarem. O que eu faço com a minha turma que está dando certo e que eu posso aplicar que o colega pode aplicar na turma do outro colega. Eu acho que essa interação é muito bacana. Tá? Eu acho que vocês precisam trocar entre vocês. Eu acho que não existe disputa, não deve existir disputa. Eu acho que nesse momento a gente precisa contribuir com o colega. Então entender mesmo o que está dando certo, o que a Vanessa está fazendo que está dando certo, que eu posso fazer com a minha turma. Então essa integração e união que você colocou, ela é fundamental nesse momento. Não só nesse momento, né? Mas em todos os momentos que a gente estiver dentro desse ambiente, tá? Eu acho que a sua pergunta foi muito legal mesmo. Aline, a Renata também fez uma contribuição, deixa eu abrir aqui, bem bacana. Esse remoto... Os professores não estão falando no microfone, né, Aline? Pois é. Saudade de ouvir a voz. Gente, pode isso? Pode falar, gente. Pode falar, pode abrir, não tem problema não. A voz de manhã deve estar brava. A voz de manhã deve estar tudo rouco. Renata, vamos lá. A Renata colocou que esse remoto será muito delicado. Teremos que estar preparados para tudo, é verdade. Não sabemos o que vamos receber. Fato, Renata, porque a gente tem um cenário bem complexo. Da mesma forma, ainda mais aqui, eu digo que a unidade do EGA1, como pega o FUND 2, isso é muito mais complexo. Por quê? Cai naquele grupo que eles já têm autonomia e não precisam da família, não é? Primeiro ponto. Porque na educação infantil, se vocês observarem, não desmerecendo, é normal, até pela idade deles, costuma-se ter um controle da família bem maior do que nas séries dos anos finais, a gente sabe disso. O ensino médio, então, nossa, requer, e aí a gente vai discutir também, que eu coloco que a educação à distância, ela tem algo que nós não fomos educados, que é disciplina. Porque requer disciplina e autonomia. Você tem que entender que num determinado tempo você tem que parar e se concentrar para isso. E nós sabemos que a nossa realidade de sala de aula e a nossa cultura não é essa. E eles não foram preparados para isso, né, Renata? Então, eu tenho o cenário da família que vai estar ali, como a Lília, acompanhando, que tem um filho no 8º ano e que minimamente vai ter. Eu não muito colocar isso para os pais. Ainda que você não tenha o domínio do conteúdo, né? E aí, Vanessa, como é que eu vou ajudar? Eu não sei matemática, eu não sei biologia, me dá saco, mas eu falo, esteja junto ao seu filho, acompanhe, isso já vai estar contribuindo. Não adianta você achar que ele, por uma autonomia dele, vai seguir sozinho e estudar. Não acontece assim. A gente sabe que é uma realidade. E aí eu tenho 2 cenários, Renato. Eu vou ter
de repente, aquele aluno... E outra, gente, vamos ser sinceros, tá? Outra discussão, esquece. Porque não é uma realidade independente de ser o ensino público ou privado. Essa facilidade da internet, do celular e do computador ainda é um mito no Brasil. Isso não é de fácil acesso, como tentam colocar. Então você vai ter uma família, de repente, que só tem um computador e que o pai vai fazer um trabalho remoto. Sim, sim. Ele não vai parar para ter... E se eu não fazer aí, nesse contexto que a gente já ouviu, precisão de querer estruturar, não vai ter aquela organização, que é uma questão de organização, de determinar um horário do dia. A criança vai falar palhaçada. Não tem isso. Vai passar para encher meu filho. Quem aí recebe um meme por dia de professor mandando videoaula e mandando atividade? E aí, Renata, eu penso que a gente vai ficar aqui, ó, numa balança. Da mesma forma que eu vejo para a nossa profissão e uma valorização para a nossa questão social do professor, tá? Da diferença que nós fazemos no processo de ensino-aprendizagem. E, do outro lado, tem a galerinha ainda que vai continuar achando que isso é besteira, que depois vocês vão dar um jeito, ou, como eu já ouvi, palhaçada no final vai ser todo mundo aprovado. Mas aí a gente ouve tudo todo. E ouve mesmo. Uma coisa que a gente também precisa também lembrar é que às vezes pode ser que tenha um computador na casa, né? Mas nós temos uma realidade que às vezes o pai ou a mãe tem um celular, que leva esse celular para o trabalho e só quando ela volta esse aluno pode, pelo celular da mãe, utilizar para fazer algum acesso na rede, para ver material. Então, assim, tudo isso, né, é muito difícil, né? Muito difícil para eles. Um cenário bem diverso, né, Rosa? Não, eu sempre falo, gente. Eu percebo isso. Eu tenho uma turma de pós-graduação e eu percebo isso. Professor, eu tenho um celular porque a minha namorada, eu estou morando com ela nesse momento, mas ela está entregando uma atividade. Então, de novo, né? Eu tenho pensado o quanto essa pandemia veio para, de fato, a gente exercer a empatia. Se não sairmos dessa melhores, mais reflexivos, a gente tem de fato, né? É um desafio. O tempo todo, como a gente fala assim, não pode fazer, não é falta de atenção, né? E hoje a gente está vendo até a nossa dificuldade, todos nós aqui viramos de uma hora para outra aprendentes, né? Porque a cada hora é uma plataforma diferente, é um caminho diferente. Eu virei, gente, no pior caso, com alguma coisa de tecnologia, eu estou aprendendo disso tudo. E a cada momento que a gente acha que aprendeu a ferramenta, tem alguma coisa nova dentro da ferramenta. Exatamente. Para você não surtar. Eu sempre digo isso, mas assim, quando eu coloquei, né? Eu tenho uma aula de uma turma de pós só adulto. Nossa, eu quebro a minha cabeça de como eu vou prender a atenção deles. É um desafio, eu fico falando, meu Deus do céu, se eu tenho 45 no 8º ano, eu tava surtada agora, né? Eu sempre dou um exemplo no 8º e 9º ano, porque eu digo que são as turmas que a gente tem mais fervorosa, né? E eles são questionadores, não é que a gente se reinventa. Eu sempre coloco 8º e 9º, dá até frio na barriga, eu fico com de 6 com de 8º, entendeu? Não, não tem que pensar. O 6º ano online, a Cida colocou, você entende a loucura, né? Para que eles entendam que, não, olha só, é um momento de aprendizado. Agora, pós-pandemia, vamos ver também para quem se habituou o que eles vão cobrar de vocês de novo, tecnologicamente falando, né? Fica o desafio proposto, né? Gente, tá maravilhoso. Eu tenho algo para ficar aqui com vocês até 2 horas da tarde.
Com certeza. Desde quem trabalha com educação em momento de pandemia tem um pouco mais, não é? E se encontrar na oportunidade que nós temos que ouvir, de tocar, verdade, de entender que de repente o que está acontecendo na sua casa ou na sua aula também é angústia do outro. Eu acho que isso é o mais importante. E eu espero que nessa breve manhã que nós tivemos aqui, tenha sido uma troca de fato assim proveitosa para todos vocês. Foi essa a pretensão do nosso encontro. Eu digo que para mim sempre a oportunidade de estar com outros educadores pensando em educação, para mim é uma máxima, porque a gente precisa de se reinventar a todo instante e pensarmos, né? Nesse momento ainda assim foi uma acolhida. Eu quero pedir desculpas porque a habilidade do canto não é a minha primordial, mas de fato eu estou, aí fica uma dica, né? Tô perdoada, mas eu estou levando, né? É o momento da pandemia, gente, é o isolamento. Então, assim, mediante... A gente vai descobrindo novos dons. Não, Aline, aí assim, trocar o porquê da canção. Essa canção, na verdade, ela veio como uma sugestão que você tivesse uma música que te marcasse nesse momento, mas no sentido de te reinventar e fortalecer. E aí ela está no meu repertório. Então ela tem no momento que eu estou vibrando muito, no momento que eu estou refletindo, no momento que eu estou estudando, porque realmente eu acredito que a lição para o futuro, isso vem da alma. Não, ela cai muito bem, ela é perfeita essa música. E eu diria até com muitos professores que eu converso e que já estavam até querendo desistir das suas profissões pelo momento social, eu tenho certeza que também estão reflexivos hoje sobre a sua responsabilidade e a diferença que vocês fazem a cada vez que vocês ligam a câmera de vocês e está entrando na casa dos seus alunos. Então, Rosa, muito obrigada por essa manhã, por essa partilha. Aline, como sempre, eu não tenho palavras para te agradecer em agregar aos nossos grupos parceiros da FPB. E eu fico à disposição de vocês precisarem. Muito obrigada mesmo. Gente, eu que agradeço Então, vocês. Eu também agradecer a vocês, a Aline, por favorecer o grupo, né, com essa reflexão. Sempre bom nós conversarmos. Eu acho que isso estreita os laços, nós ficamos mais confiantes, né, com o nosso trabalho e temos certeza que temos o suporte de vocês para qualquer situação. Sem dúvida. Então eu que agradeço toda a disponibilidade, principalmente a Vanessa, né, que já vem há algum tempo dando suporte com material, com site, tudo. Agradeço muito vocês terem favorecido a nossa equipe. Muito obrigada, Rosa, pela oportunidade, pela confiança de vocês, pela paciência em me ouvir, né? Muito obrigada mesmo, e eu me coloco também aí à disposição para o que vocês precisarem, tá? Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Lindaura, muito obrigada por repetir. Lindaura gostou e pediu bis. Se você souber, foi algo diferente, sabia? É mesmo, Lindaura? Teve outras vertentes. Teve, Lindaura? Ai, meu Deus. Então tá bom, que bom saber disso. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, tá? Um beijo grande para vocês, muito obrigada. E uma ótima semana, Vanessa, muito obrigada, tá? E até a próxima. Obrigada. Até a próxima aí. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Obrigada a todos. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Ah, você também. Oportunidade pode deixar, gente. Você também. Vocês merecem. Ah.
Você também. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, Diogo. Um prazer. Bom dia. Tchau.